Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Pessoal, é o seguinte, quando eu fiz aquele vídeo lá sobre o ídolo que Deus mandou fazer, né, a serpente numa haste, algumas pessoas comentaram, aqui nos comentários do vídeo, que Serapis seria posterior a Moisés, tá? Eu até falei que Serapis, né, Moisés pode não ter nem existido, que é uma construção talvez pós-exílio da Babilônia, mas algumas pessoas insistem em dizer que mesmo assim Serapis seria posterior a Moisés. Então logo não teria como Moisés ter copiado Serapis, dando a entender, ou fica subentendido, que seria o contrário. Que eu acho muito improvável, né, pessoal? Povos que já tinham um desenvolvimento intelectual e cultural mais avançado, copiar um povo hebreu, que era um povo que tinha acabado de sair de um exílio, e um povo que era insignificante, vivia ali oprimido pelos grandes impérios. Mas nós vamos analisar aqui nesse vídeo esse argumento, tá? Lembrando que quem puder já dar o like aí no vídeo, tá? Que você já vai ajudando a aumentar o alcance, tá bom? Vamos lá, pessoal. Serapis, em grego, é isso daqui, ó. Espero que esteja para vocês verem. Serapis. Só que Serapis, pessoal, é uma divindade sincrética. Ela foi criada e propagada por Ptolomeu I, sendo que Ptolomeu I ele é do século IV antes de Cristo. O que acontece? Os Ptolomeus dominaram ali a região do Egito, de Alexandria. Então eles quiseram criar uma divindade para poder unir aquelas pessoas, tanto os gregos quanto os egípcios, em torno de um culto. Para quem não sabe, a religião também é uma forma de manipulação de você controlar povos, tá? Posso até dar um exemplo para vocês se vocês quiserem. Israel, por exemplo, fez um muro separando Israel da Palestina. Não estou falando da guerra de Israel nem da Palestina, estou falando do muro. E é claro que todo mundo criticou Israel por isso. Até hoje tem gente que critica. Só que o Egito também tem um muro que separa o Egito da Palestina. E ninguém fala nada. Por quê? Porque como a religião do Egito e dos palestinos é a mesma, é o islamismo, então eles podem fazer o que eles quiserem que ninguém liga. Agora, como Israel é de maioria judeu, aí se o judeu faz, já vira uma guerra religiosa. O mesmo acontece na Síria. A Síria teve um massacre há poucos meses. Eu não sei se foi esse cara que tomou o lugar do Bashar al-Assad lá na Síria, que ele massacrou milhares de sírios, incluindo mulheres e crianças. E você não vê ninguém repercutindo, né, fazendo um auê por causa disso. Por quê? Porque como são da mesma religião, ninguém liga. Agora, se fossem os judeus atacando os sírios, vocês iam ver em tudo que é jornal, manchete, propaganda, Facebook, Twitter, ia ter gente aqui no vídeo xingando. Então a religião é uma forma de unificar as pessoas e controlar os povos. É a mesma coisa. Então Serapis, na verdade, é um sincretismo. Deixa eu só trocar aqui a canetinha. De duas divindades egípcias, que é Aser, o nome dele em egípcio inclusive é esse, tá? Aser, mais a palavrinha Hapi. Aser é associado à divindade Osíris, do Egito, que era uma divindade que simbolizava o renascimento e era cura. Ó, Osíris. Vou colocar aqui embaixo, ó, cura. E Hapi, na verdade, é o boi Api, que era um boi que era cultuado no Egito durante algumas dinastias, era um boi sagrado do egípcio. Então, na verdade, aqui seria vou colocar boi Api. Lembra que eu falei do deus boi no vídeo anterior? Ó, que também era um boi, que era associado ao renascimento. Era um boi que renascia e morria. Tá? Eu acho que eu esqueci a letrinha S aqui, mas não tem problema. Então, o que acontece? Independente de Serapis ter sido sincretizada no século IV por Ptolomeu, na verdade ela já existia como duas divindades diferentes. O símbolo do deus Hapi era a cabeça de um touro. Teve até um rapaz aí que fez uma brincadeirinha, né, que ele falou assim que Deus seria um touro mesmo porque a mulher dele traiu ele, a Xerá, né? Aí eu falei, mas na verdade na Bíblia Deus sim foi traído, né? Porque ele fala que ele é casado com Israel, uma simbologia da aliança. Israel traiu Deus com outros deuses, então tecnicamente dá no mesmo. E o símbolo maior dessa Osíris, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, para quem quiser ver, ó, esse aqui é Serapis, ó. Essa aqui é uma ilustração dele, tá? Agora deixa eu mostrar aqui para vocês Osíris. Osíris Apis, que seria o nome dele, Serapis. Cadê o simbolismo?
Cadê? Aqui é um mito. Símbolos. Ó, o símbolo mais importante associado a Osíris era o pilar ou uma coluna de Gede, tá? Tendo sido proposto que representa 4 pilares vistos uns atrás dos outros, a coluna vertebral de um homem ou do próprio Osíris, ou uma árvore de cedro da Síria com ramos. Então o que acontece? O símbolo dessa divindade aqui, Osíris, era uma coluna vertebral, que ela tinha uns tracinhos assim. Alguns teóricos de conspiração chegam a dizer que seria o código genético, que o código genético é assim, ó. São 2 espirais enroladas numa haste. Então, mesmo se Serapis é posterior à história de Moisés, a Osíris que originou Serapis, que é só uma mistura dela com o deus Hapi, que é o deus touro, já existia e já tinha um símbolo parecido, associado ao quê? A cura. Então, como eu falei, o nome lá da serpente, que é Saraf em hebraico, pode ser até uma coincidência fonética. Não descarta essa hipótese. Mas não é o nome que eu estou apontando aqui como foco principal. Que nem o rapaz falou, porque você é desonesto, porque Amon e Amém é parecido. Não, filho, não é o nome. O importante é o simbolismo, que é uma serpente enrolada numa haste. Para que Deus ia mandar Moisés fazer uma imagem de algo que é símbolo de uma divindade pagã? Então, mesmo se Serapis só surge lá por volta do 4º século, através de Ptolomeu, inclusive eles tiraram aqui a cabeça de boi e colocaram a cabeça de um homem, porque os gregos não achavam legal deuses com cabeça de animais. No Egito isso era comum. Tem um deus que tem a cara de um cachorro, né, Anubis. Não sei se é cachorro, é um lobo, mas ele tem o focinho de um cachorro. Tem outro que tem a cara de jacaré e assim por diante. Os gregos achavam ridículo isso. Então ele ficou com uma cabeça de homem e com o mesmo símbolo que foi adaptado da antiga Osíris, para reunir todo aquele povo, gregos e egípcios, em torno de uma crença só, até para evitar disputas. Agora, como eu falei, estou tentando explicar mais de um vídeo, né, mas tem gente que teima, não é o nome só que eu estou analisando a coincidência fonética, de Sarap para Serapis. Pode ser uma coincidência fonética, por que não? São línguas diferentes, mas é o símbolo que é o mais importante. E esse símbolo não é só de Serapis, pessoal. Esse símbolo, na verdade, ele é de outras divindades associadas à cura, inclusive Esculápio, que também é chamado de Asclépio, que era o deus da cura dos gregos. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Esse aqui, não sei se dá para vocês verem, ó, é Asclépio ou Esculápio. Ó. É um homem branco, velho, de barba, e aqui vocês veem que ele tem uma serpente enrolada numa haste. Deixa eu ver aqui por trás, fica melhor para vocês verem. Ó. Ó. Estão vendo? E sabe quando que aparece a primeira menção a Asclépio ou Esculápio? Aparece na Ilíada de Homero. E a Ilíada de Homero... Deixa eu até fazer uma linhazinha do tempo aqui que vai ficar melhor para vocês entenderem. Ó, vamos colocar aqui Moisés. Não, vou colocar aqui o exílio babilônico. Ó, o exílio. O exílio fica entre os séculos 6 e 7, vou colocar 6, ó, da era comum, antes da era comum, tá? Quando os judeus voltam do exílio. Aí nós temos aqui a Ptolomeu, né, que populariza esse culto de Asclépio, Ptolomeu, que ele está no século 4 a.C. Então, óbvio, não tinha como Moisés ou algum hebreu ter se apropriado de uma mitologia de Ptolomeu, porque ela é posterior. Mas só que essa mitologia de Asclépio, ela foi descrita na Ilíada de Homero no século... Deixa eu até ver aqui para falar direitinho. Cadê Homero? Ó, aqui é o símbolo de Esculápio, ó. Uma serpente enrolada numa haste. Inclusive é o símbolo internacional da medicina, tá, pessoal? Deixa eu procurar aqui que é mais fácil. Ilíada. Agora eu uso outro celular como referência. É até bom que eu dou informações mais corretas, porque a minha cabeça às vezes erra pra caramba, tá? Ó, a Ilíada de Homero... Olha a dificuldade deles colocar a data. Ela é do século 8º antes de Cristo. Então ela seria aqui, ó. Bem anterior ao exílio, que seria quando surge, provavelmente, né, quando surge aquela história de Moisés aqui, ó. Deixa eu colocar aqui Ilíada. Então essa história de Moisés, que pode ser uma história ou da Babilônia ou pós-Babilônia, pelo menos no período próximo, porque foi na Babilônia que os judeus tiveram contatos com outros povos e culturas, inclusive com a religião persa, né, lá do zoroatrismo.
Então, eles podem ter ouvido essa história e ter feito uma adaptação, uma monoteização, como alguns judeus gostam de dizer. Mas o fato é que quando isso aqui de Moisés estava sendo escrito, já tinha, séculos antes de Moisés, ou mesmo de Ptolomeu, uma mesma divindade que não se chamava Serapis, mas é que é a mesma coisa. Um velho de barba branca com uma serpente enrolada numa haste. Algumas imagens de Esculápio colocam duas serpentes, tá? Às vezes você vai ver essas imagens com uma serpente ou duas. Então não importa se a Ilíada supostamente é mais recente por esses dois motivos. Primeiro que já tinha o culto, tá? Como eu falei, o culto de Osíris também tinha um bastão, que até hoje ninguém sabe o que é, mas associa-se a uma coluna vertebral. Que também é o símbolo da medicina, né, pessoal? Não sei se vocês já viram o código genético. Essa aqui está só com uma imagem. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem de Asclépio com duas serpentes, para vocês verem. Asclépio. As imagens só aparece uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Símbolo de medicina. Ok, pessoal, isso aqui são símbolos da medicina. Alguns deles vocês vão ver numa simples ambulância, ó. Estão vendo? Porque essas divindades aqui, quer seja Asclépio, Esculápio ou o próprio Serapis, que é um sincretismo de outras duas divindades, todas eram associadas à cura. E o que acontecia quando as pessoas que eram picadas por cobras, ali na história de Números 21, quando elas olhavam para a serpente que Moisés fez? Elas eram curadas. Então o que Moisés fez ali foi um símbolo dessas divindades associadas à cura. Ah não, amadinho, mas Moisés, essa história de Moisés ele escreveu bem antes, lá não sei quantos milênios antes de Cristo. Hoje já se sabe que não, pessoal, já se sabe que não tem nem como. Tá? Primeiro que a personagem de Moisés é bem contestada hoje em dia, tem quase um consenso de que ele não existiu. Porque os profetas pré-exílio nenhum menciona Moisés ou a lei de Moisés. Nós vimos até em Juízes, né, que eu falei para vocês, é claro que sempre vê aqueles marabalistas, que o autor de Juízes fala, naquela época não tinha rei em Israel e cada um fazia o que achava certo. Dando a entender que quem criava as leis eram os reis, não Moisés. Senão ele falaria, né? Havia Moisés, havia um sacerdote, havia uma lei, mas ele não menciona a lei de Moisés. Como é que Moisés andando no deserto ia fazer tudo isso, pessoal? Meio complicado, né? Ele ia escrever uma Bíblia no deserto, que é a Torá, os 5 livros. Onde é que ele ia arrumar papiro? Sendo que o papiro era um material difícil e, portanto, caro de se conseguir. Os egípcios usavam uma planta para fabricar papiro e, mesmo assim, era tão custoso que eles preferiam escrever em pedra do que em papiro. E outro ponto, onde que Moisés arrumou cobre no deserto para fazer a serpente? Porque a serpente é de cobre, né? Nerrustão, pedaço de cobre. E onde ele arrumou o cobre, pessoal, ele é derretido. Para ele ser fundido, tem que ter uma temperatura de 1058 graus Celsius. Tá? Eu pesquisei. Onde é que você vai arrumar combustível no deserto para fazer fogo bastante, para fazer uma temperatura dessa? Aí quer dizer que Moisés fez uma serpente no deserto e depois esses outros povos é que copiaram de Moisés? Não, pessoal. A Serapis pode ser mais recente. Mas o equivalente dessa divindade das outras culturas, como a dos gregos, é muito anterior a Moisés ou a origem da Torá, lá do Pentateuco. É muito anterior. O próprio Asclépio ele é mencionado por Homero, na Ilíada. Então, não tem como ser posterior, tá bom? Aí, porque os gregos que escolheram aqui tirar a cabeça de boi, eles podem ter feito um sincretismo com o próprio Asclépio, que já era uma divindade que os gregos seguiam. Então, deixaram um símbolo egípcio, que era o bastão de cura, e colocaram tirar a cabeça do boi e colocar a cabeça de Asclépio. Um velho branco, de barba branca, mas a divindade é a mesma. Deixa eu ver se eu acho só aqui para finalizar, pessoal, uma imagem de Serapis, só para vocês verem. Vai por aqui mesmo, ó, Serapis. Imagem. Aqui, ó, essa é a imagem de Serapis, ó. É um velho de barba branca com uma haste. Aqui ele está sem a serpente, tá? Mas essa é a imagem dele. Deixa eu ver se tem alguma imagem esculpida para vocês verem. Tem uma aqui, mas está só o busto, ó. Então os gregos tiraram a cabeça ali do touro Apis, desse sincretismo, que aqui tinha uma cabeça de boi. Eles tiraram e colocaram a cabeça de Asclépio. É a mesma coisa, um velho de barba branca, tal, não sei o que. É a mesma coisa, mas a divindade é praticamente a mesma. Até o símbolo de Osíris é parecido com o símbolo de Asclépio, que também é associado à cura. E depois virou Jesus, né? Tirou o boi, tirou o velho, colocou o novo. Aí Jesus é a nova serpente, né? Como ele falou, né?
Lá que, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, o Filho do Homem deve ser levantado. Mas é a mesma divindade, pessoal, tá? Só que Jesus, em vez de ser uma serpente numa haste, é Jesus numa cruz. Que também não deixa de ser um tipo de haste, né? Que é o mais provável, inclusive, que ele tenha sido pendurado num poste, como defende os testemunhas de Jeová, que ele tenha sido pendurado assim, ó. Então, é uma divindade que só vai passando de povos em povos, tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou já conhece o ritual. Dá um like, por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta, tá? Tudo isso vai ajudar a aumentar o engajamento do vídeo. Espero que tenha dado para entender. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Em breve eu vou continuar os outros tópicos, tá, sobre isso. Paz a todos.